Começando o nosso café com a coach de hoje com o tema A Mulher Confiante. Hoje nós vamos ver características da mulher confiante. Nós vamos ver os hábitos que essa mulher tem, o que você pode fazer para se libertar da insegurança, do medo, né, da síndrome da impostora, que às vezes o seu sabotador, aquela vozinha que às vezes fica dizendo que você não é capaz, que você pode, que você não consegue. Então, nós vamos ver hoje quais os comportamentos que essa mulher confiante precisa ter, né? O que você precisa desenvolver para se tornar essa mulher confiante. E hoje, gente, eu fazendo uma reflexão a respeito de mim mesma, quando eu olho todas as fragilidades que eu tive, quando eu olho tudo que eu passei, tudo que eu superei, tudo que eu vivenciei e que eu consegui, e hoje o quanto que eu sou positiva, o quanto que eu foco no meu objetivo, o quanto que eu não me importo com a opinião dos outros, sabe? A opinião dos outros, ela é muito destruidora. Quando você foca, você deixa de focar em você e você se deixa levar pela opinião do outro. Esses dias eu estava até no domingo, estava com a minha família, a gente conversou até a respeito disso. Que às vezes a gente espera apoio em algum objetivo, em algum sonho que a gente deseja, e geralmente, normalmente esse apoio você não vai ter, e principalmente das pessoas mais próximas de você. E eu lembro que quando eu fui iniciar um projeto, que eu falei, algumas pessoas me criticaram, da minha família. E quando eu iniciei no digital, a minha família teve pessoas que falaram, que você fala assim e não me seguiu. Enfim, a gente até teve uma discussão a respeito disso. Só que eu não me deixei levar por isso, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia exatamente o que eu queria. E eu não me deixei levar. E eu até falei assim, gente, às vezes essas críticas que eu ouço serve para mim como um grande aprendizado. O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu posso melhorar com isso? Então, o que eu preciso melhorar em relação a esse ponto que foi dito. E sempre observando de quem fala. Observando a voz de quem se fala, se faz sentido ou não que aquela pessoa está falando. Então, essa mulher confiante, ela precisa desenvolver isso dentro de si. Ela precisa desenvolver todas as características que a gente vai falar hoje, de forma que levem ela para o próximo nível. E quando eu estava ontem estudando sobre o assunto que eu ia trazer hoje para vocês, teve uma frase, gente, essa frase me chamou muita atenção, que falava o seguinte: seja a mulher que você precisava ter por perto quando você era uma menina. E aí eu trago essa reflexão hoje para você. Quem era a mulher que você queria ter por perto quando você era apenas uma criança? E já começa fazendo essa reflexão. Começa fazendo essa reflexão hoje na sua vida. Como você era quando criança? Você era aquela criança que tinha necessidades, que se sentia sozinha, que queria um abraço, que queria um elogio. Você era aquela criança que era deixada de lado, que era sempre comparada, né? Que por vezes tinha seus irmãos e você sempre era a menor. Eu fui uma criança assim. Na minha infância, eu sempre tinha o título de a estudiosa, de a melhor. Na escola eu sempre era a melhor, mas eu entendo, depois que eu iniciei esse meu processo, aquilo ali era a forma que eu tinha dos meus pais reconhecerem algo de bom em mim. Quando tinha as minhas notas, quando tinha elogio dos meus professores. E até hoje, é um grande valor para mim. Conhecimento é um grande valor para mim. Eu amo estudar, buscar novos conhecimentos, ler livros. Mas lá atrás, na minha infância, começou desde lá. Por isso que tudo que a gente vive na fase adulta iniciou-se lá na sua infância. Então, por isso a importância de você resgatar, de você olhar para o seu eu criança, para você quando menina. E lá atrás, o reconhecimento que eu tinha dos meus pais era em relação aos meus estudos. Porque eu sempre fui muito boa, né, desde pequena, na escola.
Porém, as minhas irmãs em casa, elas sempre eram melhores alguma coisa em mim. Eram mais ativas, elas aprendiam a fazer as coisas mais rápido. Então, eu tive essa crença de inferioridade com as minhas irmãs. Elas eram mais bonitas, elas se vestiam melhor. E aí, isso desenvolveu em mim o quê? Uma crença de rejeição. Uma crença de rejeição porque elas sempre eram melhores do que eu. E isso, a gente vai crescendo e leva até a fase adulta. É por isso que precisa ser tratado. Então, eu tinha muito esse desejo lá na minha infância de ser reconhecida, de ser vista. Então, eu sempre me sentia muito rejeitada pelos meus pais, por terem preferências. E eu precisei trabalhar muito isso em mim para me libertar de muitas coisas agora na minha fase adulta. Para conseguir me desenvolver em várias áreas da minha vida. Então, por isso que quando a gente vive um processo de transformação, a gente precisa olhar para a formação. Porque como é que é a formação do ser humano? Ele começa desde lá da sua infância. Tudo que você viveu de forma intensa, tudo que você viu, ouviu e sentiu. E quem foram os formadores da pessoa que você é? Os seus pais. Os seus pais foram quem? Os formadores. Então o que você viveu já é tudo que você aprendeu. E quando eu vi essa frase, quem era a mulher que você queria ter por perto quando você era menina? Eu comecei a refletir. Eu comecei a refletir sobre isso. E eu comecei a observar na mulher que eu me tornei hoje, quando eu comecei a tratar todas essas feridas. Quando eu comecei a tratar todas essas emoções que estavam presas em mim. Quando eu precisei trabalhar perdão com meu pai. Quando até hoje eu preciso trabalhar conexão com minha mãe. Por que isso? Porque eu sei que isso influencia em todas as minhas relações agora na minha fase adulta. Porque a minha criança interior, ela ainda está lá. Só que eu precisei ressignificar. Isso é tão forte, gente. Eu ia até para outro lado, mas vim para cá. Mas isso é tão forte. O nosso eu criança só queria ser amado. O nosso eu criança só desejava ser amado pelo pai e pela mãe. Então, às vezes, hoje, por exemplo, quando tem pais que estão presentes, mas não são presentes. E é tão incrível isso que aconteceu, que muita coisa que eu trouxe, que eu senti lá na minha infância, eu até trouxe para minha relação, por exemplo, mãe e filho. Eu como mãe. Porque foi o que eu aprendi. E eu precisei tratar. Até hoje eu trato essas emoções, ressignificando essas emoções. E quando lá aquela criança ela não se sentia amada pelo pai, ou se sentia rejeitada, ou se tinha também a superproteção, tudo isso reflete nos hábitos que você tem hoje. E eu comecei a observar quem era a mulher que eu queria. E olhando para hoje, a mulher que eu sou hoje. Faça essa reflexão, a mulher que você é hoje e aquela criança, como era aquela criança? Como era você lá atrás, quando você era aquela criança? Como você se sentia? Você se sentia feliz? Você se sentia triste? Você se sentia rejeitada, abandonada? Você se sentia como? Qual era o sentimento que você tinha lá na sua infância, na sua casa, com seus pais, com seus irmãos? Qual era o sentimento que você tinha? E quando eu comecei a fazer essa reflexão, é tanto que, gente, grande parte das minhas memórias, elas foram apagadas da minha infância. Muita coisa eu não lembro. Eu diria pra você assim, o que eu lembro é porque nesse processo de transformação, eu precisei lembrar de muita coisa. Eu forço o meu cérebro a lembrar da minha infância. Porque o meu cérebro, por que acontece isso? Quem não lembra da sua infância, por que acontece isso? Porque o seu cérebro, o nosso cérebro, ele é tão inteligente, gente, que ele vai lá e ele apaga, vem ali o esquecimento pra você não lembrar, pra não sofrer. Porque a sua infância pode trazer dor. Então eu forçava, quando eu vinha fazer essas reprogramações, eu forçava, gente, onde eu estava? É tanto que vários momentos, quando a gente tá reunido com a família, vários momentos que aconteceu, minhas irmãs lembram, minha mamãe lembra, meu pai lembra, eu digo, e onde eu estava? Ninguém sabe. É como se eu estava ausente em vários pontos na minha infância.
E aí eu começo a forçar como era. Sempre que eu vejo alguém que fala assim, da minha infância, eu questiono como eu era, onde eu estava, o que eu estava fazendo, para ver se eu trago essa memória, porque isso é importante para minha ressignificação do hoje. E eu era uma criança que eu sempre estava dentro de um quarto. E eu lembro que o quarto escuro, aquele quarto escuro trazia muita dor para mim. Porque eu lembro que a minha infância ela era resumida naquela escuridão dentro daquele quarto. E aí teve um momento que eu precisei ressignificar isso, que era um bloqueio que eu estava tendo agora na minha fase adulta, e que eu precisava ressignificar aquilo. Quando eu ressignifiquei aquele quarto, foi libertador. Quando eu olhei para o meu eu criança e eu vi que aquela criança ela só queria ser amada. E eu ressignifiquei aquilo e eu comecei a olhar para o meu eu criança e eu comecei a só abraçar e dizer que amava. Eu comecei a olhar para o meu eu adulto. É muito incrível, gente, quando a gente faz essa visualização e quando a gente faz essa ressignificação. Quando você olha para o seu eu adulto e você começa a observar o seu eu criança. E ali eu comecei a dar amor. E olhar para a mulher que eu tinha me tornado hoje, para a mulher que eu sou hoje. E comecei a dar para aquela criança o que ela precisava, aquela criança que só queria ser amada. Então, muitas coisas hoje que você tem hoje, traumas talvez nos seus relacionamentos, de você não conseguir ficar com ninguém, ou talvez de você estar com alguém, mas se sentir muito sozinha, ou de você só ver defeito no que você está vivendo hoje, repetições de padrão, você reviver a mesma coisa que seus pais, por exemplo, já viveram. Então, tudo isso parte lá de atrás. Então eu comecei a olhar para o meu eu de hoje e o quanto mais eu arranco as minhas capas hoje, quanto mais eu arranco, eu trato de mim, eu trato das minhas emoções, eu trato do meu eu, quanto mais eu trato do meu eu, melhor eu fico. E quanto mais eu olho para aquela criança e eu coloco amor naquela criança. Porque olha só, os nossos pais, talvez a sua falta de pai, ou a sua falta de mãe, ou a ausência que eles tiveram com você, qualquer coisa que tenha tido lá atrás pode ser ressignificado. E uma das coisas que a gente precisa trabalhar é o perdão. E olhar que os nossos pais, eles deram pra gente o que eles tinham. Quando eu comecei a olhar pra isso, eu falei assim, mas o que eles sabiam? Eles já vieram dos outros, dos ancestrais deles. Os pais deles, será se deram para eles o que eles queriam? E eles só deram para mim o que eles aprenderam dos pais deles. E isso vem da nossa ancestralidade. E vai passando. Então, os meus pais só deram para mim o que eles sabiam, o que eles tinham para dar. Eu não posso, hoje, quando eu fiz essa ressignificação, eles não podiam dar mais porque eles não sabem. Mas eu posso mudar o meu percurso, mas eu posso ressignificar a minha história, eu posso ressignificar a minha vida hoje. Quando eu entendo que eles só deram para mim o que eles tinham para dar. E se eles não deram o melhor, eu posso ser o meu melhor. Eu posso ser o meu melhor hoje. Então, qual é a mulher que hoje, olhando hoje, qual é a mulher que você queria que aquela menina tivesse por perto? E aí você vai começar a tratar aquelas dores. Quando você olha para o seu eu criança, quando você olha lá na sua infância, todas as dores que você tinha, tudo que você sentiu. Qual era a única coisa que você queria ter por perto? O que era que você queria ter por perto? E a partir disso você começa a traçar, a caminhar sendo essa mulher hoje. Não adianta você continuar sofrendo as mesmas dores lá de atrás. E é tão incrível isso que isso está no nosso inconsciente. Se você tinha a dor da rejeição lá atrás, hoje, mesmo você estando casada, mesmo você estando alguém, você não se sente completa, porque você tem a ferida da rejeição. Se lá atrás você se sentia muito inferior, se lá atrás na sua criança, no seu eu criança, você se sentia triste, você se sentia inferior com os outros, hoje, mesmo você trabalhando, mesmo você tendo seu negócio, você se sente menor do que todo mundo. Você se sente a menor das menores. E que todo mundo é melhor do que você. Porque isso começou lá atrás.
uma ferida emocional. Se você tem hoje aquela tristeza profunda, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento ou em relação a merecimento, a trabalho, começa e não termina, tudo isso começou de alguma forma lá atrás. E é por isso que precisa ser tratado. Então, tratar essas emoções, gente, isso é tão incrível que quando você começa a tratar, você se liberta. Se liberta. Quando você começa a tratar esse seu eu criança, o seu eu interior, você começa a olhar pra você se conhecendo, os seus relacionamentos melhoram, sua vida melhora, sua profissional melhora, tudo melhora, porque são bloqueios. São bloqueios que você tem e que te impede de avançar. E aí você acaba, às vezes até repetindo, por exemplo, com seus filhos, passando pra frente. Gente, isso era tão forte em mim, eu precisei tratar tanto, porque pra mim dizer, eu te amo pro meu filho, eu tive que quebrar dentro de mim, me quebrar toda. Porque eu nunca ouvi o eu te amo dos meus pais. Como é que eu ia dizer isso pra meu filho? E isso era muito forte em mim. Quando eu tratei isso em mim, eu tô aqui contando pra vocês, sendo vulnerável com vocês, falando porque eu sei que isso pode ajudar alguém. Quando eu cheguei, eu precisei ir lá no meu profundo entender que o meu eu criança, amar o meu eu criança, pra mim conseguir fazer isso com o meu próprio filho. E não é porque eu não ame ele, é porque falar pra mim era muito difícil. Muito difícil. E eu sabia da importância que eu tinha que quebrar isso em mim. Então, quando eu quebrei isso dentro de mim, e que eu falei isso pra ele, e que hoje eu consigo colocar isso pra fora, hoje foi libertador. Porque eu estou rompendo com um sistema. Talvez os meus pais, eles não ouviram dos pais dele, que estavam ouvindo pro meu sistema familiar de hoje, que eu poder repetir pro sistema do meu filho e passar. Repetição de padrão. Mas eu rompi com esse sistema. E quando eu entendi o quanto que isso foi tão libertador, isso começou a fazer muita diferença. Isso é um exemplo que eu estou citando para vocês de várias outras coisas. Então, eu diria assim, que o grande passo para a mulher confiante, para uma mulher que tem confiança que você precisa ter hoje, você precisa tratar o seu eu criança, o seu eu lá de dentro, as suas emoções, as suas feridas emocionais. Aquelas feridas que estão lá e que às vezes você nem sabe, ou talvez que você esteja só tapando elas. Sabe? Às vezes a gente esconde elas. Às vezes a gente deixa de lado e a gente não entende que à medida que o tempo vai passando, isso só vai aumentando essa dor dentro da gente. São as nossas feridas emocionais. Então, quais são os hábitos? Uma vez eu começo a me tratar, essa mulher confiante, o que é que ela começa a fazer? E um grande ponto que eu diria assim para vocês é conhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Por quê? Quando você entende a sua personalidade, quando você entende o seu eu, você não se deixa levar por nada. É incrível isso, é incrível. Mas Paulo diz, olha só o que é que Paulo diz. A palavra do Senhor, Paulo diz assim, que quando estou fraco, aí é que sou forte. E eu ficava meditando, essa palavra de Paulo, ela é muito forte em mim. E eu lembro que anos atrás, quando eu estava pregando na igreja, eu falava muito sobre isso. Sobre ser forte. Sobre ser forte, ser muito forte. Mas aí, hoje é que eu entendo sobre a fraqueza, sobre a fragilidade, sobre a vulnerabilidade. Porque uma mulher confiante, ela não é forte o tempo todo. Ela tem as suas fraquezas. Ela tem as suas vulnerabilidades. Ela tem o seu momento dela entender que ela não é forte também o tempo todo. Lógico que nós temos dois lados. Existem mulheres que elas, o tempo todo, é para estar falando, se lamentando da vida, de tudo, e que não é boa nisso, e que não é boa naquilo, enfim. E tem também aquelas que nunca admitem nada de errado, que são boas o tempo todo.
E quando eu vivenciei um processo de cura interior, eu comecei a olhar para as minhas fraquezas. No que é que eu sou fraca? É admitir as minhas fraquezas. Que eu não sou forte o tempo todo, que eu não sou uma mulher super poderosa o tempo todo, que eu tenho as minhas fragilidades, é nesse momento que precisa ser tratado. Imagine se Paulo, o homem que dizia que as pessoas poderiam ser, ele era exemplo para outras pessoas, se ele dizia que era na fraqueza era que ele se aperfeiçoava, que ele tinha a fraqueza dele, imagine nós. Imagine. Então eu comecei a olhar quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas vulnerabilidades. E eu comecei a olhar para dentro de mim. O quanto que eu era insegura. Gente, o quanto que eu tinha aquela angústia dentro de mim. O quanto que eu não me sentia completa. E o meu espiritual sempre teve num nível muito, muito, muito elevado. A minha intimidade com Deus, ela nunca foi abalada. Isso eu digo com plena convicção. Desde que eu conheci a Cristo de verdade, eu deixei Cristo entrar no meu coração, nunca tive problema com isso. Tanto que até às vezes eu ficava, gente, eu não sei porquê, as pessoas falam, eu quero desistir, desistir de quê? Como é que eu vou desistir de Cristo? Como é que eu vou desistir de ter uma vida com Cristo? E quando eu falo uma vida com Cristo, é zero religiosidade, é vida de intimidade com Deus. Dentro de 4 paredes de uma igreja, fora, onde eu andar, intimidade com Deus. E isso eu desenvolvi por alguns anos da minha vida. Só que eu entendi que eu não era só um ser espiritual. E enquanto eu era muito forte espiritualmente, eu era muito fraca emocionalmente. Aí foi que eu descobri a minha fragilidade. Aí é que eu descobri a minha vulnerabilidade. Aí é que eu descobri o que Paulo estava falando quando ele dizia sobre as fraquezas. Eu vi o quanto que eu era fraca emocionalmente. O quanto que eu vivia só em prol do outro e eu esquecia de mim. O quanto que eu não sabia dizer não. O quanto que eu não me posicionava. O quanto que eu chorava. O tanto que eu era emocionalmente fraca. Eu comecei a ver minhas fraquezas. E quando eu identifiquei essas fraquezas, eu identifiquei que eu precisava tratar. Que eu não era só um ser espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. E é muito fácil eu falar do meu espírito, intimidade com Deus, buscar a Deus, eu falar do meu corpo, fazer exercício físico, alimentação saudável, que a gente ouve falar, muita água. É muito fácil ouvir isso, mas e por quê? Eu negligenciava a minha alma. Eu negligenciei porque eu não sabia. Quando eu descobri o poder que tem lá no nosso profundo, a nossa alma, razão e emoção. Foi aí que eu comecei a tratar. Foi aí que eu comecei a ver as minhas fragilidades. E aí eu comecei a entender o que Paulo queria dizer. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Porque na nossa fraqueza é que o Senhor, é que a glória, que o Espírito de Deus se aperfeiçoa. Quando eu reconheço as minhas fragilidades. Quando eu paro de apontar o erro do outro e eu olho para mim. Eu só vejo no outro o que tem dentro de mim. Eu só vejo no outro o que existe dentro de mim. Quando eu comecei a olhar para isso, quando eu comecei a olhar todas as vezes que eu criticava o outro, que eu falava do outro, que era o que eu vivia, eu comecei a tratar em mim. Eu comecei a olhar para dentro de mim e tratar dentro de mim. E quando eu comecei a tratar as minhas fraquezas, reconhecê-las e tratá-las, esse foi um momento transformador. É onde eu divido a minha vida. A fase de antes e a fase do depois. E até hoje, gente, já tenho o quê? Mais de 6 anos, 7 anos. Eu trato isso sempre. Porque eu sei o quanto que é importante. O quanto que isso é libertador. Então, talvez você pegue as suas dores e esteja deixando de lado. Quantas pessoas, gente, eu falo isso com plena convicção. Pegam as suas dores e deixam elas lá de lado. E daqui a pouco essas dores se transformam em um câncer. Daqui a pouco essas dores elas se transformam numa doença. Daqui a pouco essas dores se transformam em crises de ansiedade. Daqui a pouco essas dores se transformam numa depressão profunda. Por quê? Porque
Porque você negligenciou, porque você deixou de lado, você achou que não era nada, você deixou ali. Quantas mulheres hoje não conseguem se relacionar com ninguém? Quantas mulheres hoje não se permitem viver, não se permitem ser felizes, não se permitem por deixar de lado lá atrás? Então, conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, conhecer as suas fraquezas e as suas fortalezas, é o grande passo que te leva a ser uma mulher confiante. Quando eu olho hoje pra mim, eu sei exatamente o que é que eu tenho de bom. Faça esse exercício. Escreva. Coloque de um lado fraquezas e fortalezas, pontos fracos e pontos fortes. E escreva o que é que eu tenho de bom. Quais são os meus pontos fortes? O que é que eu tenho de bom em mim? Eu já atendi pessoas que quando foi colocar o que tinha de bom não via nada. Nada. De tão perdida que se encontra. E se eu não vejo nada de bom em mim, como é que o outro vai ver? Apesar de que hoje eu não vivo por elogios ou pelo que as pessoas vão dizer por mim, mas pelo que eu sei a respeito de mim. Quando eu trato a minha identidade. Isso é a sua identidade. Reconhecer quem você é. Reconhecer o que você tem de bom. E quando eu falo, gente, quem é você, não me venha com eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou serva. Não. Quem é você de verdade? Dentro de você, de dentro. A sua verdadeira essência. Que Deus te formou. Deus não criou ninguém perfeito. Você sabia? Quando Deus te criou assim. A menina dos olhos de Deus, um ser perfeito. Tudo isso de ruim que hoje você vê em você, o que tem em você, foram, sabe, as merdas que o mundo colocaram sobre a gente. Aí vem uma casca, vem outra casca, vem outra casca, e você vai se enchendo de cascas podres que colocam sobre a gente. Mas quando eu me trato, eu começo a tirar capa por capa, casca por casca, ruim de dentro de mim, eu fico cada vez mais eu mesma. Então você precisa mergulhar dentro de você. Quem realmente você é, a sua verdadeira essência. Deus te formou. Quando Deus te criou como? Deus te criou um ser de luz, um ser sem nada de ruim que o mundo colocou sobre você. Deus não te criou insegura, Deus não te criou fraca, Deus não te criou ansiosa, Deus não te criou depressiva, Deus não te criou assim. Deus não te criou para viver uma vida medíocre, Deus não te criou para isso. Deus te criou para viver o extraordinário, o melhor da terra. E por que eu não vivo isso? Eu não vivo isso hoje. É porque tem alguma disfunção, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está fora do lugar. Então, quando você olha para isso, quando você olha para dentro de você e você diz assim, a minha essência é essa. E quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas limitações? O que eu preciso agora, o que é ali, é o ponto X que eu tenho que tratar. O que é que nas minhas emoções me dói? O que é que ainda me dói? O que é que ainda me machuca? O que é que eu preciso me libertar? Porque é em cima disso, das suas fraquezas que você vai tratar e você se fortalecer nos seus pontos fortes. Você se fortalecer nos pontos positivos que tem em você. Não é o outro que vai ver o que você tem de bom. Não é o outro, é sobre você. Até mesmo porque eu posso olhar em você o que aos meus olhos humanos eu vejo. E posso até dizer pra vocês, mas se você não acreditar, não vai fazer sentido nenhum. Eu já atendi pessoas com autoestima, gente, lá embaixo. De mulher bonita, nova, sabe? Sem erros. E de olhar pra dentro de si e se achar feia. Eu já atendi pessoas que eram assim, gente que é perfeita. Mas ela olhar pra si e não conseguir se olhar no espelho porque se acha feia. Então, por mais que eu diga pra ela, você é linda, ela vai acreditar? Se não vem de dentro dela, se a autoestima dela tá lá embaixo, se ela não vê isso, então é sobre o que você olha em você. E quanto mais você olhar em você, o que você tem de ruim, as suas cascas podres, mais você vai ver isso.
Mas se eu olho pra mim, dentro de minha verdadeira essência, o meu eu, essência pura, o que Deus diz sobre mim. Eu fiz esse exercício esses dias com uma das meninas que eu faço atendimento individual. E aí, ela dizia, Josi, mas eu não me vejo assim. Eu falei, tá bom, então começa a escrever. O que Deus diz sobre você? O que Deus, olhando pra você, diz sobre você? Aí você vai começar a descobrir a sua essência. O que é que Deus diz sobre mim? O que Deus, porque Deus é o único que olha por dentro e por fora. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O que Deus diz sobre mim? Se eu não sei sobre mim, se eu mesma olho pra mim, eu não sei o que eu tenho de bom, o que Deus diz sobre mim? Deus, ele não vê a sua podridão. Enquanto que muitas pessoas, às vezes até criticam e chicoteiam, né, a gente, Deus, ele olha para nosso eu verdadeiro, para nossa essência, pro profundo, lá o que tá lá dentro. O que Deus diz sobre você. Escreva o que Deus diz sobre você. E para essa mulher confiante se desenvolver e ir para esse próximo nível, uma das coisas muito, 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 muito importantes, gente, é cuidar de si. É cuidar de si, é cuidar, é o que eu costumo sempre falar, da pessoa mais importante do mundo, que é você. Por mais que você seja a salvadora da sua família, a cuidadora da sua família, que quando todo mundo precisa só recorre para você, não tem como você ajudar o outro se primeiro você não se ajudar. Olha só o que acontece. Imagine que você não está cuidando de você e você para todo mundo, você ajuda, para todo mundo você tá ali, você tá disponível, você é a que ajuda todo mundo. Todas as vezes que você ajuda alguém, você tá tirando um pedaço de você. Todas as vezes que você deixa de cuidar de você pra cuidar do outro, você tá tirando um pedaço. Aí você tira. Chega uma hora que ficou o quê em você? Ficou o quê? Agora imagine, se você tá tão cheia, você tá tão bem, que imagine um copo transbordando de água. E você tá tão cheia, tão transbordando, que o seu transbordo, através do seu transbordo, você ajuda o outro. Você não tá tirando de você tá transbordando na vida do outro. Quanto mais você ajuda, quanto mais você se trata, mais você transborda, mais você pode ajudar o outro. Agora, se você tira pedaços seus, vai chegar uma hora que não vai ficar nada. Vai chegar uma hora que não fica nada. Então, por isso, da importância de você se cuidar. De você olhar pra você. De você olhar pra dentro de você. De você honrar a pessoa maravilhosa que você é. E cuidar de si, olhar pra dentro de si, tratar as emoções e vir com esse equilíbrio, entender o que pode ser melhorado, o que não, é o grande ponto. Quando eu sou tratada, eu consigo ajudar o outro, porque eu tenho equilíbrio na minha vida. E quando você tem esse equilíbrio na sua vida, quando você se enche, você tá tão bem, você se enche, você está tão bem, você ajuda o outro nível máximo. Então cuide de você. Cuide de você mentalmente, cuide de você emocionalmente. Quanto mais você tratar do seu mental, quanto mais você tratar das suas emoções, melhor você fica com você mesmo e com os outros. E aí entra o grande ponto do aprender a dizer não. Quando eu digo, gente, dizer não pro outro é dizer sim pra você. Quando você aprende a dizer não, você se posiciona e você coloca limites. Eu já atendi pessoas com um problema tão grande de dizer não, a ponto de ter abdicado da própria vida, só em prol do outro. E a importância, quando você começa a dizer não, até aqui é o meu limite, até aqui eu posso, a partir daqui eu... Não. É o seu posicionamento. E isso é um dos grandes pontos da mulher confiante.
que tem confiança em si. Porque ela sabe que mesmo dizendo não pro outro, se o outro ficou com raiva, se o outro não entendeu e foi embora, deixa aí. É quando você aprende a parar dessa necessidade de aprovação do outro. Lembra o que eu falei no início da live? Do eu criança? Quem não sabe dizer não, possivelmente tem a ferida emocional da rejeição. Ou precisa ser, para ser aprovada de sim para todo mundo, com medo do outro se sentir mal. Ah, eu disse não. E se fulano ficar triste? Ah, e se vai pensar o que de mim? Se ficar com raiva de mim, porque eu disse que não podia. Me pediu isso, eu disse que não podia. Se ficar com raiva de mim. Aí começa a ficar com aquela coisa, fulano tal, mudou. Eu tive uma pessoa, gente, uma vez, que eu passei, pra você ver o que às vezes é essas feridas emocionais. Eu passei de moto e eu não me recordo se eu falei com a pessoa, não falei. Aí depois a pessoa chegou assim pra mim e disse, tá com raiva de mim? Falei, de forma alguma, não, passou por mim, não falou. Hã? Gente, isso é uma falta de, sabe, uma necessidade de aprovação. Eu disse, não, normal. Eu devo, às vezes, passei distraída, não vi, enfim, qualquer coisa deve ter acontecido. Aí depois eu fiquei pensando, gente, o quanto que às vezes bobagens, às vezes você chega numa preocupação num nível, isso é falta de confiança em si própria. E fica nessa necessidade de aprovação do outro, nessa necessidade do outro o tempo todo. Então, se você se liberte disso, hoje, para dessa necessidade de aprovação, sabe, desse medo de como o outro vai se sentir, de como o outro vai pensar. E hoje eu aprendi tanto, eu não era assim. Eu era aquela pessoa boazinha que passava mesmo a mão pela cabeça, não, pra pessoa não se sentir mal. Mas hoje eu sou tão direta, gente, às vezes eu até me policio. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa, e aí a pessoa começou a falar, e eu vi que ela estava se vitimizando. Ai, gente, aí isso me toma. E aí a gente conversando normalmente, com amigos na mesa e tal, e a pessoa começou a se vitimizar, e ia culpar o outro, e era culpa do outro, e eu que sou assim e tal. Aí pronto, aí chegou uma hora que eu não me aguentei, eu falei assim, sim. Lógico, gente, eu falei porque a pessoa me deu espaço. E você? O que é que você precisa mudar? Não, mas quem tem que mudar é fulano. Não, e você? O que você precisa mudar? Enquanto você tá se importando que é o outro que tem que mudar, e eu? E o você? O que é que tem aí que você pode mudar e melhorar? Então, aí eu disse, olha, aí eu falei algumas coisas, depois eu até falei, desculpa, às vezes eu chego assim, mas é porque é tão latente dentro de mim que eu não consigo mais. Mas se fosse lá atrás, eu ia guardar. Oh, é mesmo, é. Não consigo. Não consigo mais isso. Eu vejo, lógico, se eu tiver espaço para conversar com a pessoa, que a gente também tem que ter prudência, ética, né? Mas assim, aprender a se posicionar, aprender a dizer não quando é não, a dizer sim quando é sim, até em relação, gente, eu lembrei agora de uma situação também, com os filhos. Eu já vi casos de pessoas que aí o filho chega, eu quero isso, não, e grita, diz que não, grita, aí depois o filho começa a emburrar, a chorar, tá bom, vai. Isso estraga tanto, gente, tanto. Aí depois vem de novo a mesma situação, aí chora, emburra, vai, só pra se ver livre. Se posicione, quando é sim, quando é não. A Bíblia diz ensina ou não. Não fique no meio termo. Se é sim, se é não. Aprenda a se posicionar. Posicionamento. Tenha clareza dos seus objetivos. Gente, se eu dissesse assim, o que é um dos fatos que, assim, já vai melhorar a sua ansiedade, se você tem crises de ansiedade, se você tem pensamentos acelerados, trace. Eu sempre começo com isso. O seu plano de vida. O seu grande objetivo. Qual é o seu grande objetivo de vida? O que é que você quer na vida?
O que é que você quer alcançar na vida? Gente, hoje eu sou tão movida hoje a objetivos que cada coisa que eu alcanço, cada coisa que eu vivo, eu celebro demais minhas pequenas conquistas, minhas pequenas vitórias, do todo dia, do comum. Eu acredito muito que a vida dos sonhos, o se dar bem na vida, o sucesso na vida, não é sobre bens, não é sobre... Isso são consequências, sabe? Dinheiro, bens, isso são consequências. Mas o se dar bem na vida, o sucesso da vida é você viver todos os dias feliz com o que você tem. E sabendo que você tá caminhando rumo ao que você deseja. Satisfeita, realizada com a vida que você tem hoje, com o seu eu de hoje, caminhando pro seu eu do futuro. E esse é quando você chega na sua plenitude de vida. Eu estou bem comigo mesma e com o que eu tenho hoje. Estou caminhando rumo ao meu grande objetivo. Mas você precisa ter um objetivo de vida. E esse objetivo de vida, ele precisa ser muito claro. Ele precisa ser específico. Eu quero ser feliz. Felicidade pra você é muito diferente do que é felicidade pra mim. O que é sucesso pra você é muito diferente do que é sucesso pra mim. Entende? Então, quanto mais específico e claro você for no seu objetivo, mais confiante você fica. Mas você precisa ter clareza do que você quer. Você não pode estar só sobrevivendo. Uma vida infeliz é uma vida que você só vive para sobreviver. Para mim, isso é infelicidade. Acordar todos os dias só para trabalhar, cuidar da casa, fazer o que tem que fazer, chegar de noite, dormir, amanhã de novo, passa dia, 3 dias. É uma vida sem graça. Uma vida que você só vive para fazer as mesmas coisas todo dia sem graça. O que é que te motiva? O que é que alegra os seus olhos? O que é que te faz bem? Sabe, quando a gente faz o que brilha os olhos da gente, o que faz a vida da gente vibrar, quando a gente tem prazer na vida que a gente tem, é diferente. É quando você tem esse sentimento dentro de você, de gratidão. Gente, aí todo mundo chega e diz, eu sou grata, mas não é, você não é. Você não é grata, porque você reclama demais. Foi o que eu falei pra pessoa. Eu disse que eu tava conversando pra vocês. Eu cheguei e disse, para de reclamar. Você consegue ficar um dia sem reclamar? Um dia! Uma semana. Para de reclamar. Troca a reclamação pela gratidão. Começa a agradecer por tudo que você tem. Começa a agradecer. Gente, eu já acordei assim, Jesus, eu te agradeço tanto por minha geladeira estar cheia, por meu armário estar cheio de comida, por eu ter dormido e eu acordei com saúde, eu tô com minhas pernas, com meus braços, eu não tenho problema nenhum. Sabe, gente, é tanta coisa que você pode agradecer. Por que você só tá reclamando de uma única coisa, às vezes ruim, que tá na sua vida? Esses dias eu conversei com uma pessoa, um ponto na vida dela que tá ruim, ela resume na vida dela toda. Nos vários anos de vida, nos 40 anos que ela tem, ela se resume num problema que ela tem hoje. Para de focar no problema. Onde você foca, você expande. Onde você foca, você expande. Se você está focando no seu problema, você só vai viver o seu problema. Começa a olhar para as maravilhas. Celebre todos os dias o que você já tem. Quem tem um coração grato, quem é grato pelo que tem, não está olhando para as coisas erradas, não está olhando o que estão dizendo. Não! Tá olhando para o que eleva, para o que leva para o próximo nível. Sabe? Isso é muito, muito, muito poderoso. Então, assim, eu tenho tanta clareza de onde eu quero chegar. Tanta clareza, gente, de onde eu quero chegar. Que nada consegue me abalar. Não consegue. Eu até falei sobre isso em relação ao meu casamento, que eu até postei pra vocês, né? Eu casei no civil com meu marido. Mas, gente, isso era uma coisa que eu desejava tanto. Mas vocês não têm noção de tanto de coisa que aconteceu pra dar errado. Eu poderia ter desistido. Poderia. Mas eu não desisti. Vocês não têm noção de 4 anos correndo atrás pra resolver. 4 anos correndo atrás pra resolver. Mas eu tinha plena convicção que o dia ia chegar. Tinha. Certeza. Meu objetivo era muito claro. Vai acontecer. Eu não sei quando, Jesus, mas vai. Quando chegava o fim do ano, que eu pegava lá o meu mural dos sonhos, que tava a minha fotinha lá, eu ainda vou mostrar pra vocês depois aqui. A fotinha que tava lá no meu mural. Que eu olhava pra fotinha e disse, Jesus, ainda não foi esse ano. Mas eu profetizo que será esse ano. Todo ano eu dizia isso, mas não foi esse.
não foi esse ano. Porque assim, quando não acontece, gente, não é pra você se frustrar. Quando você tem um objetivo claro, não aconteceu na data que eu tinha determinado. Não é pra você se frustrar. É pra você refazer. Se faz sentido eu continuar, isso me move, isso tá me levando à direção do que eu quero, até acontecer. Então, todas as vezes que eu não foi dessa vez, mas eu sei que vai acontecer até acontecer. Aí, o meu marido disse até assim, alguém falou alguma coisa, ele disse, manda ela colocar no caderninho dela, que agora eu acredito que o que tem no caderninho acontece. Mas não é sobre isso, gente. É sobre você ter uma clareza dos seus objetivos. Clareza dos seus objetivos. Eu tenho muita clareza do que eu quero. Muita clareza. Mas para isso, você precisa exercer a sua positividade. Você tem que ser positiva. Não tem coisa pior do que uma mulher reclamona. Tem marido que aguenta e mulher reclamando. Tem filho que aguenta. Tem ninguém que aguenta gente que reclama. Tem uma coisa que eu tenho pavor, gente que reclama. Tenho. Porque isso destrói demais. E você precisa começar a avaliar com quem você está se conectando. O seu ambiente... As pessoas que você se conecta influencia demais na pessoa que você é. As 5 pessoas, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mais convive. Então, quem são essas pessoas? Se você mais convive com pessoas, por exemplo, que são gordas e que comem demais, você será a sexta. Se você convive com 5 pessoas e que tem ali um casamento... Numa tragédia, 5 pessoas que só reclamam do casamento, 5 pessoas que só reclamam do marido, você será a sexta. Então por que você não muda o ciclo? É tão fácil, se conecta com 5 pessoas que falam bem, com 5 pessoas que são positivas, com 5 pessoas que têm um outro nível. Começa a se conectar com essas 5 pra você ser a sexta. Tudo é uma decisão que você faz. Tudo é decisão que você faz. Tudo é o que você decide, tudo é as ações que você faz. Exerça a positividade. Não, é impossível, gente, você ser 100% positivo. Eu sou muito positiva, mas lógico que tem momentos que eu não consigo. Mas eu exerço isso e eu desenvolvo isso todos os dias. E tem técnicas para isso. Nos meus acompanhamentos, no processo terapêutico que eu faço com as meninas que fazem terapia comigo, é uma das coisas que eu mais coloco ali. As técnicas de gratidão. Técnicas para executar a gratidão. Tem um livro da gratidão, a magia, perfeito. Eu lembro que teve uma das meninas, não sei se ela tá aqui, eu acho que ela entrou, não sei se ainda tá. Que quando ela leu, a gente já tinha falado sobre as técnicas da gratidão, ela fazendo as técnicas da gratidão, tava indo muito bem. Mas depois que ela leu o livro, ela disse, agora sim, eu sou uma pessoa grata. Agora sim, eu sou uma pessoa grata. Chora lá, as suas lamentações, sabe para quem é que você tem que contar? Para Cristo, no joelho. Coloca diante dele e na terapia. É aí que você coloca as suas lamentações. Aí é que você coloca os seus problemas, aí é que você coloca pra fora, mas não vai começar a colocar a tua vida, o que você passa dentro de casa com teu marido, na calçada com quem não tem opinião pra te dar. Não vai colocar as tuas lamentações com uma pessoa que tá com a vida mais destruída que a sua. Não vai resolver. Não vai resolver. Então, exerça a sua positividade. Uma outra coisa, gente, a nossa comunicação não verbal, ela diz muito sobre a pessoa que a gente é. E esse é um grande ponto. Quando você muda a sua comunicação não verbal, os seus neurotransmissores, eles também mudam. Então, você precisa começar a mudar a sua comunicação não verbal, que é a forma como você anda, senta, se porta, olha, sorri. Tudo isso contribui para seu emocional. Se você só anda de braços caídos, cabeça baixa, lamentando da vida, vai ficar como? Triste. Agora, se você olha para cima, conversa, sorriso sempre no rosto, a sua postura, a forma que você fala, isso comunica no seu inconsciente. Mude a sua comunicação não verbal, a forma que você se veste. Quando eu falo a forma que você se veste, eu não tô falando de roupas caras, enfim. Eu tô falando de coisas que você se sinta bonita. Aprenda a... Gente, isso daqui é essencial. Aprenda a se arrumar pra você, a cuidar de você. Aprenda a fazer sua unha. Não é quando tem uma formatura, não é quando tem um evento, não é quando tem... Aprenda a fazer isso pra você, a cuidar de você, a amar você. Eu faço minha unha porque eu amo ver minha unha bem feitinha. Pra mim.
Eu acordo de manhã, eu passo meu protetor base, coloco um batom no rosto. Pra mim, agora, essa semana, por exemplo, tem ninguém aqui em casa. Meu marido viajou, meu filho também saiu, é só eu. Mas todos os dias eu cuido de mim, só pra mim, pra ficar dentro de casa o dia todo. Pra mim, porque eu me amo. Eu me amo, eu em primeiro lugar. Ah, não tem ninguém, aí eu vou ficar de pijama o dia todo dentro de casa. Eu vou vestir o shortão mais confortável que tiver, a blusona mais folgada que tiver, porque eu tô dentro de casa. Não. Pode se sentir confortável, mas que você se sinta bem. Sabe? Não se abandona, não se larga. Não vai ser aqueles vestidão que fica de qualquer jeito. Não se cuida de você. Olha pra você. Tenha prazer. Em qualquer momento que você olhar no espelho, você ter prazer em você. E se você tá trabalhando a sua autoestima, e se você tá trabalhando a sua autocuidado, você tá trabalhando você. Se amando. Você em primeiro lugar. Cuidando de você. Isso é muito importante. Muito importante para você ser uma mulher altamente confiante. Isso é uma das coisas que eu faço assim na minha vida. Na minha vida. Saia da zona de conforto. Para fechar, saia da zona de conforto. Não se conforme onde você está hoje. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata, eu amo a vida que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje é porque eu plantei lá atrás. A lei da semeadura. Tudo que você colhe é porque você plantou. Tudo que eu tenho hoje eu plantei lá atrás e eu tô colhendo os frutos. Mas eu sei o que eu quero lá na frente. E para isso eu preciso sair da minha zona de conforto. Então, para sair da minha zona de conforto, o que é que eu preciso fazer? E às vezes tá muito confortável do jeito que tá. Ah, então quer dizer que eu vou viver nesse looping de estar sempre atrás de alguma coisa? Não, não é sobre você estar sempre atrás de alguma coisa. É sobre o que te motiva a acordar todos os dias e fazer o que você faz. A acordar todos os dias e ter alegria dentro do seu coração e fazer o que você faz. Nem que seja para arrumar a casa todos os dias com alegria no coração. Mas você ter prazer no que você faz com a motivação certa. Você ter a motivação certa para fazer o que você faz. Ah, eu desejava muito, alcancei. Qual é o meu próximo nível? Sempre pense qual será o seu próximo nível. E o que você vai fazer hoje para ir para o próximo nível. Hoje o meu celular despertou 6 horas da manhã. 6 horas da manhã é a hora que eu acordo. Eu não tenho ninguém em casa. Eu trabalho para mim. Eu poderia muito bem continuar dormindo. Mas eu não fiz isso. E eu não faço isso. Sabe por quê? De domingo a domingo, eu acordo cedo e eu vou fazer o que precisa ser feito porque eu sei exatamente onde eu quero chegar. E a mulher do meu eu do futuro, ela se comporta desse jeito. Do jeito que eu estou fazendo hoje. As atitudes do meu eu do futuro se comportam assim. Então, eu não fico na minha zona de conforto. Eu não fico na minha cama dormindo nesse friozinho que tá. Eu levanto e vou fazer o que precisa ser feito, que vai me levar para onde eu quero chegar. Entendeu? Que é sobre você, o que você está fazendo por você. Não é o que o outro está fazendo por você, não é o que o outro pode fazer para você, mas o que você está fazendo por você. É sobre sair da sua zona de conforto e fazer o que precisa ser feito por você. E aí você toma posse. Essa vida que eu desejo levar lá na frente, essa vida que eu vou viver lá na frente, eu sempre penso assim. Essa vida que eu vou viver, isso que eu vou vivenciar, como é que eu preciso me comportar, o que eu preciso fazer. Então, o que eu preciso fazer hoje? Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que tenho todos os pilares que eu preciso do equilíbrio. Então, eu preciso fazer isso. São as ações que eu preciso fazer. Então, eu começo a me comportar como essa mulher hoje. Mesmo que eu ainda não esteja lá. Até eu chegar lá. Isso é fantástico. Uma das coisas que me move, gente, todos os dias. Aí, quando eu abro o olho, o celular despertou que eu abro o olho, eu vou viver. Hoje eu tenho um dia incrível pra viver. Hoje eu tenho as coisas melhores da minha vida pra viver no dia de hoje. Eu tenho o hoje. O presente que o Senhor te dá todos os dias é hoje. E como é que você tem vivido o seu presente? Sabe? O seu passado, lembra lá do eu criança que eu falei no início da live? O eu criança, as suas dores, é pra você aprender e tratar. O meu foco é no meu presente. O que é que eu tô fazendo hoje por mim e cumprindo. A gente já fala de propósito, de missão de vida, bababá, BBB, isso tudo. Mas pra mim, o grande propósito, a grande missão que o Senhor deixou na terra foi
que nós ficaríamos aqui e que ele iria, mas ele em breve voltaria para nos buscar. Foi isso que ele disse. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que ficar e servir um ao outro. Fazer discípulos. Servir. Então, o que é que eu tenho feito para mim e pelo outro? Esse é o meu propósito. E o que é que eu vou fazer no meu dia para hoje ser o meu dia mais incrível que eu tenho? Aí, quando eu vou dormir, aí eu já começo a pensar, o que foi que eu fiz no meu dia de hoje de bom? Puxa, de manhã eu fiz isso, de tarde eu fiz isso, de noite eu fiz isso. Uau, foi ótimo o meu dia. Eu não tô lembrada nas coisas ruins que aconteceu, no que falaram de mim. Não tenho tempo para isso. Foca nas coisas boas que aconteceram. Acorda pensando o que é que vai fazer de bom e dorme agradecendo pelo que fez de bom. Isso muda a sua vida. E aí a minha motivação é, fiz isso. Eu fiz alguma coisa que vai me levar pra Josi lá da frente, pra aquela mulher que eu vou ser lá na frente. Qual foi a ação que eu fiz hoje? Não é sobre você fazer tudo todo dia. É sobre você fazer 1% todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Se você faz 1% todos os dias, vai te levar pro nível que você quer chegar. É sobre o que você faz, o degrau que você sobe a cada dia. Não é sobre subir as escadas todo dia, não. Qual foi o degrau que eu subi hoje que vai me levar a chegar lá no topo? Isso aqui. Então, show, fiz, tá feito. Tá bom, meus amores? Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Me deem o feedback de vocês sobre o que vocês acharam, se fez sentido na vida de vocês. Eu amo ouvir vocês, se fez sentido na vida de vocês, tá bom? Então é isso, até o nosso próximo Café com a Coach.